Figura de autoridade. Muitas vezes elas podem ser benéficas e outras vezes maléficas. Eu estava prestes a contar mais uma piadinha para logo em seguida começar a abordar um outro assunto. Mas de repente aconteceu algo inédito. Veja o que aconteceu. Muito bem. Para contar essa piadinha, eu necessitarei de uma vassoura, ok? Então vamos lá, vamos começar a piadinha. Era um menino que estava na rua tentando matar... O que você está fazendo com a minha vassoura? Não, eu só vou usar a vassoura aqui, só um minutinho só, mamãe, por favor. Não vai quebrar minha vassoura, Tá bom, hein? mamãe, tá bom, mamãe, tá bom. Figura de autoridade, é claro. Figuras de autoridade. Como eu já abordei no vídeo introdução, a figura de autoridade não é necessariamente maléfica. Ela pode ser muito bem-vinda, muito benéfica e necessária, dependendo da situação que nós vivemos. Por exemplo, um bombeiro, no início de um incêndio, que ele esteja ali naquele momento, no início de um incêndio, por acaso um bombeiro, nossa, isso seria, afinal de contas, espetacular. Mas uma enfermeira ou um médico, quando alguém, um amigo ou familiar, esteja passando mal e um médico, um enfermeiro esteja naquele local, por acaso, isso seria de uma ajuda tremenda. Em ambos os casos, eles seriam realmente uma figura de autoridade. No caso do bombeiro, no caso do médico, ou no caso de um professor, ou em outros exemplos que nós podemos pensar, o que fez o bombeiro ser, naquele momento, útil e uma figura de autoridade decisiva? O que fez o médico útil e uma figura de autoridade decisiva? Eles se prepararam, estudaram, tiveram realmente um apoio totalmente intelectual e um know-how, como fazer, né? Que fizeram com que eles tivessem e soubessem como se comportar e tivessem uma capacidade muito maior do que a maioria de nós. Certo? Eles se capacitaram para ser uma figura de autoridade para aquela específica situação. Ok. Todavia, se nós colocarmos isso em outras áreas, principalmente em áreas onde a abstração e a subjetividade se torna maior, podemos perceber que, infelizmente, o conceito de figura de autoridade começa a falhar. Por exemplo, na área da religiosidade. Como a área da religiosidade é algo subjetivo, abstrato e exige um apelo emocional muito gigantesco, os abusos por parte das figuras de autoridade se tornam muito mais frequentes e muito mais abusadores existem para aquela função. Isso porque, infelizmente, o nível de intelectualidade daquelas pessoas passivas que estão lá se comportando ou necessitando da figura de autoridade cai consideravelmente. E essa figura de autoridade age de forma imperativa, controlando essa carência da grande parte das pessoas. Bem, figuras de autoridade religiosas são muito frequentes. Nós percebemos que essas figuras de autoridade não medem esforços para comandar e controlar cada vez mais fiéis, cada vez mais pessoas. A grande pergunta é: elas se prepararam? Da mesma maneira que o médico se preparou para ser uma figura de autoridade naquela área, da mesma maneira que um bombeiro se preparou, da mesma maneira que um policial se preparou, a figura de autoridade religiosa, ela se preparou para aquele fim? Isso vai depender da figura de autoridade e como é feito o preparo. Por exemplo,
No caso do cristianismo, para você se preparar para ser uma figura de autoridade, você precisa necessariamente saber, entender e interpretar o livro sagrado dos cristãos, no caso, a Bíblia. Então você precisa fazer uma faculdade de teologia para que você realmente saiba o que é que aquele livro sagrado tem para dizer, para que você possa transmitir. Então, podemos acreditar que o cidadão se preparou. E qual é a intenção, por exemplo, do médico? Do médico é salvar as vidas. Do bombeiro também, salvar as vidas ou tirar as pessoas de um certo perigo. E qual é a intenção do líder religioso, no caso aqui comentado, cristão? Seria salvar almas. Bem, novamente nós caímos na subjetividade. E como é que um líder religioso salva almas? Como essa figura de autoridade salva almas? Obviamente, essa figura de autoridade cristã, ela vai procurar no manual, que é o livro sagrado. Então ela abre lá o livro sagrado, deixa eu ver como é que eu faço para salvar almas. Lá naquele manual sagrado, vai ensinar para a figura de autoridade cristã como salvar almas. A grande pergunta é: aquele livro realmente salva almas? O que é a alma? E salvar a alma do quê? Claro que eles irão dizer salvar a alma da perdição, do pecado e do diabo. Terminando o vídeo, agora é onde eu gostaria de chegar. Almas, perdição, pecado, Deus e até mesmo o demônio seriam conceitos subjetivos, onde infinitas interpretações podem existir. Desta maneira, podemos entender que a figura de autoridade está se preparando para ser uma figura de autoridade utilizando conceitos abstratos, subjetivos. E como nós já dissemos, cedo ou tarde, ou frequentemente, os abusos irão existir. Afinal de contas, para que essa pessoa consiga convencer os seus fiéis de Deus, diabo, alma, inferno, pecado, tudo isso subjetivo e abstrato, para a figura de autoridade convencer essas pessoas, ela terá necessariamente que apelar exclusivamente ou quase exclusivamente do lado emocional. Afinal de contas, Deus, diabo, alma, pecado, tudo isso é muito relativo para uma mente muito mais lógica e racional. E essa relatividade, que é a subjetividade, o abstrato, impera ou impregna, faz com que a figura de autoridade sempre apele para o lado emocional das pessoas. O lado emocional das pessoas é algo manipulável. É inacreditavelmente manipulável. É isso que eu gostaria de comentar no outro vídeo sobre figura de autoridade. Mas vamos deixar claro, o excesso de abstração e subjetividade dentro da religião obriga a figura de autoridade a utilizar exclusivamente ou quase exclusivamente o apelo emocional para comandar e controlar mais almas. Espero seus comentários e muito obrigado. Até a próxima.